Vamos à apresentação do nosso projeto integrador, cujo título é Acessibilidade na Trilha Antirracista, Inclusão de Aluno com Deficiência Visual e Baixa Visão. Os alunos que participaram na construção desse projeto foram Ana Beatriz Melanda Torres, Andréa Gonçalves de Matos Tonetti, Bárbara Melo dos Santos, Beatriz Vieira Ramos, Elaine de Cátia de Marque, João Carlos de Souza e Mariana Lazzarini. Esse trabalho se propõe a explorar a interseção entre acessibilidade e a trilha antirracista, focando na inclusão de alunos com deficiência visual e baixa visão. E aí, para entender essa relação, a gente considera as teorias do construtivismo e a teoria histórico-cultural, que ajudam a gente a compreender como a aprendizagem ocorre e como a cultura e o contexto histórico influenciam nesse processo. Nesse trabalho, visamos a criação e desenvolvimento de mapas e objetos artísticos africanos em alto relevo para alunos com deficiência visual ou baixa visão, que é uma iniciativa educacional que visa tornar o aprendizado sobre a cultura africana acessível e enriquecedor para todos os estudantes, independente das suas capacidades visuais. Nesse projeto, a gente abordou não só a inclusão, mas também a criação de um pensamento crítico, onde os alunos possam explorar a riqueza cultural do continente africano de uma maneira tátil e sensorial, além de refletir sobre essa questão antirracista. Os nossos objetivos foram a acessibilidade, promover uma experiência de aprendizado inclusiva, diversidade e sensibilidade culturais, permitir que os alunos explorem as diferentes regiões culturais, culturas e expressões artísticas do continente africano, facilitando a compreensão das complexidades das questões raciais, o desenvolvimento tátil, estimular o desenvolvimento tátil e sensorial dos alunos e a promoção de uma educação antirracista, integrar essas atividades em um currículo mais amplo de educação antirracista. A teoria construtivista e a teoria histórico-cultural desempenham um papel crucial na construção de um ambiente escolar inclusivo. Ambas as abordagens pedagógicas destacam a importância de compreender como os alunos constroem conhecimento e como o contexto social e cultural influenciem esse processo. Ao aplicar essas teorias à educação inclusiva, podemos promover uma abordagem mais eficaz e equitativa para que todos os estudantes, independente de suas diferenças individuais. Bom, com relação aos resultados, né, vale destacar que esse trabalho foi feito numa escola rural, no distrito de Xibiriçá, de Bauru, e é uma escola que a gente tem muito pouco recurso. Ela não tem ambiente físico disponível, a gente não tem laboratório de ciências, a gente também não tem sala de leitura, é muito difícil achar um ambiente para deixar os trabalhos armazenados. Então, é uma escola que a gente também não tem acesso fácil a materiais, então falta cartolina, falta lápis de cor, falta giz, falta régua, enfim, a gente não tem muito acesso a esse tipo de material com facilidade, né? Então, a maioria dos materiais que foram disponibilizados para os alunos criarem, né, os desenhos e os trabalhos, foram fornecidos por mim e pelas outras professoras, né? A gente fez em conjunto com a matéria de história, que é a minha, ciências, língua inglesa e também língua portuguesa. Então, a gente se juntou e acabou comprando os materiais para ajudar os alunos a fazer os trabalhos, né? Então, a gente teve que comprar materiais também, como, por exemplo, papéis texturizados, para ajudar também, por exemplo, nessa experiência tátil e sensorial que os alunos com baixa visão têm lá na escola, né, que eles puderam participar da atividade. A gente tem muitos alunos deficientes, né, tanto deficiências visuais quanto neurodivergentes. A gente tem alunos com autismo, alunos com deficiência intelectual. A gente tem uma sala de recursos, mas às vezes falta professor, então é um pouco difícil na escola. Mas o objetivo dessa trilha antirracista foi, né, como foi explicitado, promover uma educação de uma maneira inclusiva. Então, os alunos, normalmente, eles
não têm acesso a atividades adaptadas, então essa foi uma maneira da gente conseguir incluí-los na atividade. Aqui, por exemplo, nesse slide, a gente pode ver que o primeiro trabalho foi feito por um aluno de baixa visão, que a gente utilizou o papel crepom para ajudá-lo a colar, né, o cabelo da mulher, né, no desenho, justamente para ele ter essa experiência tátil e sensorial da diferença de cabelos que a gente tem de pessoas, né, pretas. A gente também usou nesse outro desenho no meio, a gente utilizou giz de cera, para que ele tivesse uma experiência sensorial de desenho também mais eficaz. O outro desenho que está à direita, a gente não utilizou sensorial, mas é porque todos os alunos participaram, né? Não foi apenas os alunos deficientes. Pode passar. Então, a gente fez vários murais na escola, né? Eles foram expostos no pátio, expostos também nas paredes da secretaria. Vale lembrar que esse processo de construção da tríade racista passou por 3 períodos. A gente primeiro ouviu a comunidade, depois a gente criou os trabalhos e implantou, e tentou, né, implantar uma educação antirracista. Então, o primeiro passo de ouvir os alunos foi ver como que eles se sentem com relação ao racismo, se eles passam situações de preconceito na escola ou na comunidade, e a gente acabou percebendo que sim, que os alunos sofrem bullying com relação a isso. A gente ouve bastante xingamentos com relação a você é um macaco, esse tipo de comentário extremamente preconceituoso. Então, esse foi também uma justificativa para a gente conseguir fazer esse trabalho na escola, para evitar esses comentários e também para eles aprenderem a evitar algumas outras expressões que a gente acaba usando no cotidiano e que, na verdade, elas são expressões preconceituosas. Aqui nesse primeiro mural, a gente tem o trabalho da professora de ciências, né, que foi sobre o racismo ambiental, que a gente também trabalhou com os alunos do ensino médio, nesse caso, que trata, né, sobre a ideia de que existem regiões de periferia que são mais quentes do que regiões de não periferia, né? Então, normalmente as pessoas pretas que moram em regiões periféricas sofrem mais com as pessoas que não moram em regiões periféricas, né? Normalmente brancas. Essas máscaras que a gente fez ao redor, a gente colou elas, a gente fez um papel A4 sulfite normal, a gente colou elas no papelão, para dar essa ideia de que os alunos sintam a diferença dos círculos, das formas das máscaras, né? Deixa eu passar. Esse trabalho, na outra parte do mural, foi feito com o 6º ano, foi feito por mim, com os alunos, né? E nessa parte a gente quis enfatizar essa frase do imperador da Etiópia, né? Que diz: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Essa frase foi bem impactante para os alunos, né? E foram eles que desenharam os olhos, né? Que a gente acabou depois contornando com canetinha e tudo mais. Esse mural, né, essa outra parte, ela foi feita no centro em alto relevo. Então, ela está feita com papelão, para dar a ideia de um espelho, justamente para os alunos que têm baixa visão conseguirem tocar e ver que é um espelho, e dentro também a figura da mulher também está com papel texturizado. Assim, eles conseguem ver, bom, tem um espelho, o que ele está mostrando é uma mulher negra, então ela é igual a mim, nesse sentido, né? A gente quis passar essa ideia. Ao redor a gente colocou, né, os trabalhos dos outros alunos, vale dizer que foram alunos do 6º ano até o 3º colegial que fizeram, né? Então, como eu disse, essas frases do cotidiano que a gente fala e às vezes a gente não sabe que é preconceituoso. E nessa comunidade específica, em Tibiriçá, as pessoas têm um preconceito bem grande com relação a religiões de matriz africana. Então, a gente também quis enfatizar algumas frases em específico, como magia negra ou chuta que é macumba, porque lá a gente ouve bastante isso. Nessa outra parte do mural, a gente colocou os trabalhos dos outros alunos, né? Alguns estão em papel texturizado, outros não. Então, aqui são alunos de diversas séries, né? Que a gente selecionou e colocou no mural. Aqui, eu quis também destacar algumas regiões da África de onde vieram alguns escravos para cá, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o reino de Axum, que foi feito na aula de história, que eu trabalhei com eles. E no próximo, a gente vai ver depois do reino de Gana, que eles também fizeram, né? Com essa ideia de que
O continente africano ele é um continente, não é um país, então ele é super diversificado, com várias etnias, várias línguas diferentes, para a gente não ter aquela ideia que as pessoas normalmente têm de que é uma coisa só tem um tipo de gente, ou as pessoas são todas pobres, sem dinheiro, então essa ideia que, na verdade, não é assim que funciona. Aqui nessa parte, como eu falei, tem outra parte, essa parte do Reino de Gana, né, que os alunos fizeram também. E aqui, esse que está em cartolina azul, ele foi feito por um aluno autista. Né? Então, todos os alunos, toda a comunidade escolar, todas as séries estiveram envolvidos no trabalho. Esse aluno específico que tem autismo, ele faz muito desenho, ele se comunica dessa maneira. Né? E ele fez, eu não sei se dá para muito bem ver, mas ele fez ali em cima vários desenhos de vários animais, porque eles estavam trabalhando também biomas. Né? Então, ele quis trazer essa ideia de biomas africanos e tudo mais. Aqui é a continuação dos trabalhos. Aqui, essa mulher negra que está na direita também está com papel texturizado, o cabelo. E essa que está com fundo vermelho também está com papel texturizado. Né? Então, a gente procurou fazer sem utilizar o máximo possível de textura para ter aquela experiência sensorial. Esse específico, né, fica na parede da secretaria, assim que você entra na escola, né, então a gente fez as letras, e a gente destacou essa frase da Angela Davis, que foi a frase marcante, tema, assim, da frente racista, que é, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Aí a gente selecionou os melhores trabalhos dos alunos para colocar aqui na entrada da escola. Né? Considerações finais. Diante do apoio de toda a comunidade escolar, foi possível manter diálogos construtivos sobre raça e racismo. Isso envolveu estar aberto e aprender com experiências diversas, reconhecendo privilégios e desafios e contribuindo para a construção de uma cultura mais inclusiva desse modo. Os alunos foram também incentivados à prática da autocrítica constante e reflexão sobre a posição individual em relação ao racismo, questionando preconceitos pessoais e reconhecendo erros passados e aprendendo com eles. Assim como uma educação antirracista, a inclusão é um instrumento vital na busca por justiça social e igualdade.